Nossa primeira aula de ciências está começando. É um prazer tê-lo aqui no meu canal. Espero que você se inscreva nele, tá certo? E utilize como ferramenta aí nos seus estudos, ok? Daremos início ao estudo das reações químicas e teoria atômica de Dalton. Mas antes precisamos revisar alguns conceitos importantes em ciências, ok? E os próximos vídeos, as próximas aulas, trataremos especificamente sobre reações químicas e teoria atômica de Dalton. Mudanças de fase ou mudanças de estado físico. As substâncias mudam de fase ou mudam de estado físico. Existem essas duas expressões para você se referir à mesma coisa. Isso acontece por dois motivos. Um deles é o aumento ou redução da temperatura. Ou seja, quando a temperatura da substância aumenta ou quando a temperatura da substância diminui, isso vai provocar uma mudança de fase ou mudança de estado físico. Mas também ocorre devido à variação da pressão. Não irei falar aqui sobre a parte que destaca a pressão como fator para mudar uma substância de fase, mas tratarei apenas aqui do aumento da temperatura e da redução da temperatura como fator de mudança de fase de uma substância. E a substância que eu quero destacar também aqui é a água. Então vamos lá. Gente, a água na natureza pode ser encontrada na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa. Mas eu posso falar também aqui, ó, que a água pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, tá certo? Então aqui temos cubos de gelo representando a fase sólida. Aqui temos um recipiente com água líquida representando a fase líquida. E aqui temos vapor de água representando a fase gasosa. Gente, devido ao aumento da temperatura ou redução da temperatura, a água ela pode mudar de fase, ou seja, deixar de ser sólida e passar a ser líquida. Quando você retira da geladeira um cubo de gelo e coloca na temperatura ambiente, ele vai derreter. Só que nós não utilizaremos a palavra derreter. Nós utilizaremos a palavra fusão. Então a gente vai falar assim, ó. Fusão é a transformação ou a mudança, né, para ser mais correto, é a mudança do estado sólido para o estado líquido de uma substância. Repetindo para vocês. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido de uma substância. Aqui estamos nos referindo à água, mas poderia ser o ferro, o plástico, etc. Lembrando que essa mudança, olha a seta aqui, ó, mostrando em que o sólido vai ser transformado. Gente, está indo aqui, ó, da minha esquerda para a direita. Então, isso ocorre devido ao aumento da temperatura. Então, o gelo derrete ou se funde devido ao aumento da temperatura, porque dentro do congelador está mais frio, fora do congelador é mais quente. Então, quando ele vai se aquecendo, então ele vai sofrendo aqui, vai chegar um momento que ele vai sofrer fusão. Mas também a água líquida, ela pode sofrer vaporização. Olha aqui, ela pode mudar do estado líquido para o estado gasoso. Isso é chamado de vaporização. Então, o que é vaporização? É a mudança da fase líquida para a fase gasosa de uma substância.
substância. É quando uma substância deixa de ser líquida para ser gasosa. Então, a gente diz que ela sofreu vaporização. Fusão e vaporização acontecem devido o quê? O aumento da temperatura. A água deixa de ser líquida e passa a ser vapor devido ao aumento da temperatura. Ok? Então, por enquanto, já são duas mudanças de fases que ocorrem com o aumento da temperatura. Por isso que está representado aqui ó, na cor vermelha. Gente, mas pode acontecer o contrário. O vapor pode se tornar líquido. O vapor de água pode se tornar líquido. Isso é chamado de liquefação ou condensação. Existem duas palavras para essa mudança de fase aqui, que é liquefação, que eu acho mais fácil. Então, gasoso fica líquido. Então, liquefação. E também o líquido, né, no caso a água, pode estar no estado líquido ou na fase líquida e passar para a fase sólida ou estado sólido. Então, líquido para sólido, então solidificação. Solidificação é a ação de ficar sólida. Liquefação é a ação de ficar líquida. Então, o que é liquefação? É a mudança de fase da fase gasosa para a fase líquida, ou a mudança do estado físico gasoso para o estado físico líquido, de uma substância, não é só da água, então de qualquer substância, ok? E solidificação é a mudança de fase da fase líquida para a fase sólida. Gente, liquefação ocorre quando o vapor esfria. Olha aqui, ó, redução de temperatura, a setinha mostrando para lá. A solidificação também ocorre quando há uma redução de temperatura, ou seja, quando a substância esfria. Olha só, o vapor de água sobe, forma as nuvens, lá no alto, na atmosfera, as nuvens esfriam. Então, aquela água se liquefaz, ou seja, sofre liquefação ou condensação. Da mesma forma, é o líquido. Você pega a água, coloca no congelador, então lá no congelador está mais frio, então a água vai esfriar. Então, quando a temperatura esfria, ou seja, é reduzida, então a água passa a se tornar gelo. Então, significa que ela se solidificou. Então, fusão, vaporização, ocorre com aumento de temperatura. Liquefação ou condensação e solidificação ocorre com a redução de temperatura, ou seja, quando esfria. Gente, às vezes o líquido passa do sólido diretamente para o gasoso, sem precisar se transformar em líquido. Isso é chamado de sublimação. Às vezes, o vapor passa para o estado sólido, ou seja, se congela. O gasoso vira gelo, a água gasosa, por exemplo, vira gelo, sem precisar derreter antes. Aliás, sem precisar se tornar líquida antes. Se liquefazer ou se condensar. Então, isso é chamado de ressublimação ou sublimação também, tá certo? Sublimação e sublimação, mas alguns chamam de ressublimação. É quando faz a mudança de fase sem passar pelo estado líquido. Aqui, ó. Sublimação, sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Ressublimação, passagem do gasoso para o sólido sem se tornar líquido. Tanto uma quanto outra acontece com o aumento ou diminuição da temperatura, tá certo? Uma observação aqui sobre a vaporização, ou seja, aquela mudança de fase em que a substância deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Gente, a vaporização, né, que é a fase líquida, a mudança da fase líquida para a fase gasosa, ela pode ocorrer de duas formas. Uma delas é a evaporação, que é a ação de evaporar, e ebulição. Há uma diferença entre evaporação e ebulição, mas as duas são exemplos de vaporização. As duas são chamadas fazem parte, né, da mudança de fase vaporização, sendo que há uma diferença entre elas, claro. Então aqui, na evaporação,
a mudança de fase, ou seja, a transformação do líquido em vapor, ocorre de forma lenta e sem formação de bolhas em temperatura ambiente, ou seja, na temperatura do nosso planeta ou do local onde ela se encontra. Então, olha só. Um exemplo temos as águas dos rios. As águas dos rios, do mar, elas evaporam lentamente e não formam bolhas. Elas não fervem antes de evaporar. Então, por ser lenta e sem formação de bolhas, ou seja, sem ferver, então a gente diz que é evaporação. Que esse tipo de vaporização é chamado de evaporação. O que muda aqui é só a letrinha E aqui, ó, que é acrescentado, certo? Já a ebulição é rápida e forma bolhas, ou seja, ferve. E não ocorre na temperatura ambiente, né? Precisa atingir aí uma certa temperatura para poder a água formar bolhas e ferver. Né? Então está fervendo, então está formando bolhas, não é isso? Então olha aqui, ó. Quando você coloca um recipiente com água, né, para ferver, então você observa lá que a água vai começar a borbulhar, formar bolha, ferver. Então nesse momento ela começa a sofrer ebulição. Já a roupa no varal, água dos rios, das plantas, né, das estradas, então sofre evaporação, porque é lenta e não forma bolhas. Nesse caso aqui, é ebulição, porque é rápida e forma bolhas, ou seja, ferve. Então, dois exemplos aqui de vaporização, que é a mudança da fase líquida para a fase gasosa de uma substância, no nosso caso aqui, a água. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que significa isso? Vamos lá. Ponto de fusão, representado pela letra P e F, né? P de ponto, F de fusão. Então, ponto de fusão. Ou TF, T de temperatura e F de fusão. É aquela temperatura que um líquido precisa alcançar para sofrer fusão. Ou seja, para a água, no caso, para o gelo, sofrer fusão, ou seja, para que ele deixe de ser sólido e passe a ser líquido, ele precisa alcançar uma temperatura. Se ele não atingir essa temperatura, isso não vai acontecer. Da mesma forma, é a água líquida para se tornar sólida. Ela só vai passar para o estado sólido, ou seja, se transformar em gelo, se ela atingir uma certa temperatura. Essa temperatura que ela precisa atingir é chamada de ponto de fusão ou temperatura de fusão. No caso da água, é 0 graus Celsius. Então, para a água sofrer fusão, ela precisa atingir 0 graus Celsius. O ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, olha aqui, ó, PE, ponto de ebulição, ou TE, temperatura de ebulição. É a mesma coisa, tá certo? Então, aqui, ó, o ponto de ebulição é aquele ponto, ou seja, aquela temperatura necessária para a água sofrer ebulição, ou qualquer outra substância, viu? Sofrer ebulição. No caso da água, para que ela comece a ferver, ela precisa atingir 100 graus Celsius. Então, você coloca um recipiente com água no fogo, ela vai aumentando sua temperatura, e quando ela atingir 100 graus Celsius, ela começa a ferver, começa a mudar de fase, ou seja, sai da fase líquida e passa para a fase de vapor. Essa temperatura não vai mudar até toda a água evaporar. Da mesma coisa aqui, ó, a temperatura não vai mudar, ou seja, não vai sair de 0 graus Celsius até o gelo totalmente derreter. E assim por diante, ok? A aplicação dos conceitos de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Pessoal, quando eu falo aplicação, eu falo de utilidade, que você pode usar, ou que os seres humanos utilizam esse conhecimento, essa compreensão, isso que a gente aprendeu nessa aula, tá certo? Então vamos lá. Vamos logo observar aqui essas substâncias. Aqui eu tenho ó, a água,
o etanol e o naftaleno. Gente, a água todo mundo conhece. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho as temperaturas: 0 graus Celsius, temperatura de fusão da água, 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água. Olha só aqui, ó. Até 0 graus Celsius, a água se encontra na fase sólida, ou seja, no estado físico sólido. Então, em um ambiente onde é menos 50 graus, a água vai ter sólida, líquida ou gasosa? Sólida. Em menos 1 grau, se no congelador está menos 1 grau, então ela vai ter líquida ou gasosa? Ela vai permanecer sólida. Quando ela atingir 0 graus Celsius, a temperatura dela aumentar de negativo para 0 graus Celsius, então ela começa a sofrer fusão, porque o 0 graus Celsius é a temperatura de fusão dela. Então ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Gente, enquanto não ficar totalmente líquida, aquela quantidade de água não ficar totalmente líquida, a temperatura não muda, vai ficar 0 graus Celsius, até ficar totalmente líquida. De 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, a água ela permanece no estado líquida, ela fica líquida, permanece líquida. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque o 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição dela. É o momento, né, a temperatura necessária para que ela saia do estado líquido e vá para o estado gasoso. Tá certo? Então, gente, se a água estiver em um ambiente com menos 12 graus, ela vai ter sólida, líquida ou gasosa. Ela vai ficar em que estado? No estado sólido. Claro, se a água estiver com a temperatura de 60 graus, então ela vai estar sólida, líquida ou gasosa. 50 está entre 0 e 100, então ela vai estar líquida. Se ela tiver com 120 graus, então ela vai estar no estado de vapor e assim por diante. O etanol, até menos 114 graus Celsius, né, o 114 graus Celsius negativo, vai estar congelado, vai estar sólido. Entre 114 graus negativo e 78 graus positivo, ela vai estar líquida. Quando o etanol, ela não, né? O etanol, ele. Então, ó, quando ele atingir 78 graus Celsius, ele vai para o estado gasoso. Então, observe que o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição do etanol é menor do que o da água. A água se torna vapor a 100 graus Celsius. O etanol não precisa chegar a 100 graus Celsius. Com 78, ele já passa a sofrer mudança de estado, ou seja, já passa para o estado gasoso, porque o ponto de fusão e de ebulição do etanol é diferente do da água. Cada substância tem seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. O que diferencia uma substância da outra é exatamente isso. É o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas. Cada substância vai ter o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Existem outras informações que nós veremos futuramente. Gente, isso é importante por quê? Porque se eu quiser armazenar água no estado gasoso, então eu tenho que manter ela a 100 graus Celsius. Se eu quiser o etanol no estado gasoso, então eu tenho que aquecer ele até 78 graus Celsius. Se eu quiser armazenar etanol no estado líquido, então não posso deixar ele abaixo de 114 graus negativo ou acima de 78 graus positivos. Entendeu? Um remédio, por exemplo, eu não posso armazenar um remédio numa temperatura muito alta ou numa temperatura muito baixa. Um alimento colocado no congelador, por exemplo, ele dura mais tempo. Fora do congelador, dura menos tempo para se perder nas suas propriedades ali. Então veja a importância de se saber a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de uma substância. Nos ensina a guardar o alimento em uma temperatura adequada, a separar uma substância da outra e assim por diante. Tem muitas utilidades nas atividades humanas utilizando o conceito de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, certo?
Olha a outra importância aqui das mudanças de fases da água. Para se formar a neve ou a chuva, a água ela passa por mudanças de fases, como por exemplo a evaporação. Então a água do mar, dos rios, dos seres vivos evapora e forma as nuvens. Essas nuvens, ao atingir certa altura, esfriam e se condensam, ou seja, passam para o estado líquido. Parte, né, dessa água cai sobre o mar, sobre o continente, como é o caso aqui, ó, em forma de neve ou em forma de chuva. Então veja que para as formações de chuvas se faz necessário a mudança de estado físico ou de fase da água. Então na natureza ocorre naturalmente mudanças de estado físico das substâncias, ok? Mudanças de fase de uma determinada substância. Gente, não importa que substância seja, tá certo? A gente não sabe que substância é, mas podemos analisar o que foi que aconteceu ao longo do tempo com essas substâncias. Olha só, a temperatura, então menos 60 até 100 graus Celsius, e aqui o tempo se passando, ó, vem de lá para cá, ó, 5, 10, 15, 20, até 65 minutos. Então vamos lá, ó. Aqui ó, no ponto A, de menos 60 graus até menos 20, a temperatura foi subindo. Enquanto o tempo passava, né, a temperatura foi subindo. De 5 minutos até 15 minutos, a temperatura nem baixou, nem subiu. Permaneceu ó, a mesma. Menos 20, permaneceu a mesma. Significa que essa substância estava sólida e a partir daqui ó, ela passou para o estado líquido. Gente, sabe por que a temperatura não mudou? É porque enquanto estiver sofrendo fusão, a temperatura nem aumenta nem diminui, até que totalmente a substância sofra a fusão. Então aqui ó, de menos 20 até 80 graus Celsius, né, a temperatura mudou aqui ó, de menos 20 até menos, aliás, até mais 80 graus Celsius. Essa substância ficou no estado líquido. Isso já até 35 minutos. E de 35 minutos até 60 minutos, olha o que aconteceu aqui. Ó. Não houve mudança de temperatura. Permaneceu em 80 graus Celsius. Significa o quê? Significa que essa substância está mudando de fase. Se ela estava sólida e foi para o líquido, e agora estava líquida, para que fase ela vai? Com essa temperatura todinha. Para o estado gasoso, para a fase gasosa. Enquanto ela não ficar totalmente gasosa, a temperatura permanece em 80 graus Celsius. Então, ó, quando a temperatura não muda, é porque a substância ali está sofrendo mudança de estado físico ou mudanças de fase, ok?